mídia de abrangência nacional controlam 551 veículos de comunicação, incluindo canais de TV, rádio, revistas, jornais e portais da internet. Quem controla tudo isso? 6 famílias. Informação produzida para 202,7 milhões de habitantes. Em 1988, na última Constituição Federal, várias normas e regulamentações foram incluídas. No entanto, muitas não saíram do papel, ou por falta de lei ordinária, ou por falta de fiscalização. O que diz na Constituinte? Capítulo 5º da Comunicação Social, artigo 220 a 224, inciso 5º. Os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A gente traz essa discussão para dentro do estúdio da UX-TV, porque a partir de agora, no Rede Cabeças, a gente discute sobre a democratização da mídia. Começo com vocês a discussão, afinal, o que é, de fato, a democratização dos meios de comunicação? Eu vou pedir para o professor de Direito Constitucional para nos dar uma base. Afinal, é a né? seara dele, eu acho. O que se entende por democratização da mídia? Isso não está claro, a meu juízo, e estamos aqui, não sei se vocês vão partilhar desse entendimento, não está claro o que se entende por democratização da mídia. Mesmo aqueles que mais intensamente têm proposto isso, principalmente, vamos falar claramente, né, a partir dos acontecimentos do último processo eleitoral, porque é um tema sazonal, né? Ele vem, o clima político acalma, o tema desaparece e volta, né? De qualquer maneira, a Constituição, né, aponta para a possibilidade de regulação dos meios de comunicação social como um âmbito da atividade econômica. Isso me parece tranquilo. Inclusive, a Carol leu um dispositivo constitucional, a Constituição proíbe, ela veda expressamente a existência de monopólio ou oligopólio, né, no âmbito dos meios de comunicação social. Rádio e TV são serviços públicos que, segundo a Constituição, podem ser diretamente explorados pelo Estado ou por meio de concessão. E o quórum para ser aprovada uma outorga ou renovada no Congresso Nacional de 2/5. Então, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados, fazendo o cálculo, são um pouco mais de 200 deputados, têm que se pronunciar favoravelmente à concessão. Então temos que separar essa parte de uma outra parte, que é o jornal, a revista, a mídia impressa. Em princípio, eu não vejo possibilidade de uma regulação da atividade de jornal e periódico. Porque se eu e o Paulo decidirmos fundar um jornal, nós não dependemos de licença, de outorga, de autorização do Estado. Tá? Então, hoje já há um controle, isso é importante que se diga, do poder público no Brasil sobre TV e rádio no ato de origem, que é a concessão. Agora, se isso é feito de uma maneira séria ou não no Congresso Nacional, isso é, como se diz popularmente, são outros 500. Para recuperar um pouco o que veio ser essa noção de expressão e de democratização, de onde que vem essa ideia historicamente? Que a gente está muito num momento de reconstrução dos movimentos sociais diante de um processo de exceção que a gente teve muito forte no país, a ditadura militar ou o regime militar, né? Ressurgiu muito a ideia de trabalhadores univos para buscar a sua libertação, para buscar a sua expressão. E um dos caminhos pensados e uma das reflexões que se trouxe à tona naquele momento foi o documento Agite Prop, do Lenin, onde os trabalhadores devem, para garantir a revolução,
estabelecer e produzir os seus próprios meios de comunicação e as suas próprias formas de se comunicar. Este movimento de reorganização dos movimentos sociais percebe que há uma disputa política incrustada na presença da mídia, que isso não é todo, a gente percebe na história da formação das sociedades, que há essa disputa de interesses, que há essas relações, percebe também que é possível ocupar este espaço público, que é o espaço público da radiodifusão. As últimas informações que eu acessei, não sei se ela é atual, nós teríamos no Brasil 537, são 537 canais de televisão. Exatamente. Só até mais, viu, e professor? 9.800 e alguma coisa Canais de rádio. canais de rádio. 9,6 mil. 9,6 mil emissoras. 9,6 mil, né? Então, essa também é uma questão interessante de se considerar. Sim. Né? Sim. Né? Porque, de fato, você tem uma concentração da produção, porque vamos usar aqui, quando se fala, né, Paulo, em vamos democratizar a mídia, o primeiro nome que vem à cabeça é Rede Globo. Sim. Nós temos 500 e 300 são televisões privadas e mais de 200 públicas. Sim, e vamos tecnicamente para a área da engenharia. 204 públicas, desculpa. Isso, perfeito. E o Paulo pode me ajudar nisso, que se nós formos tecnicamente dentro da engenharia, dentro da ocupação desse espaço, esse número de 537 passa a ser por volta de 13 mil. Pelas retransmissoras. Sim. E nesse processo todo de discussão, e quem faz, quem não faz, quem tem direito, quem não tem direito, o Estado regula, não tal, teve numa parte desse caminho, ali por década de 90, metade da década de 90, teve aquela autorização das TVs comunitárias, te lembra? Exatamente. Sim. Onde os canais, sede, os canais cabeça de rede, poderiam abrir um espaço regional para a inserção da produção regional. E lógico que aí começa a crescer o bolo e tal. E democratização, e aí vamos voltar ao tema democratização, né? Depois de ter vivido e ter andado por esses trilhos, acompanhado o Constituinte, acompanhado isso, acompanhado aquilo, eu percebo que ambos os lados não discutiram profundamente o que é o processo de democratização. Que a gente vai conferir um material do Vinícius Lima, que é um sociólogo e jornalista estudioso do tema. Daí depois a gente volta à discussão na mesa. Falar em regulação, se for uma proposta democrática, significa aumentar o número de vozes que tenham participação no espaço público, e não o contrário. Quando se diz que é ao contrário, na verdade, se tenta, primeiro, interditar o debate, que é uma prática comum no Brasil, e segundo, impedir que mais vozes tenham acesso ao debate público, ou seja, manter uma situação onde poucos falam e muitos escutam. O encerramento dele é perfeito. Agora, eu acho que nós temos duas discussões aqui. Uma que vai pelo lado da ideologia e da retórica, e o outro da realidade. A nossa realidade na área da comunicação, antes do processo ser estabelecido nesta linha, da democratização, que para mim é só uma palavra, o dia que nós tivermos que falar em democratização, nós estamos vivendo uma ditadura. E nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo um livre mercado. E, falando como jornalista, nós estamos vivendo uma desprofissionalização. E não é só no jornalismo. São em várias carreiras que estão sendo desprofissionalizadas no país em nome de uma pretensa democratização. E eu acho que isso vai para o outro lado. Há uma desorganização tão grande no Estado em relação à comunicação que chega a ser falsa. E digo por quê? 40 deputados hoje detêm a maioria das estações de rádio e televisão do país.
As igrejas nesse país compram 70%, 80% da programação dos canais concedidos. Não tem ninguém fiscalizando. Nós não sabemos o que é que está acontecendo. E outro me parece que, de alguma maneira, precisa ser trazido, é de que nós temos, dentro dessa desprofissionalização, nós vamos ter um grau de dependência do Estado, ou dos órgãos reguladores disso, que ninguém mais vai poder estar fora do pensamento único. E aqueles que abusam, como foi o caso agora desse negócio da Veja, que está sendo colocado em pauta, eles têm que ser processados. Nós temos leis reguladoras disso. Sim. Nós temos a justiça, nós temos a de imprensa, nós temos uma série de outros aparatos que estão ao dispor da sociedade que se sentir, das pessoas que se sentirem lesadas. É o falar para a síndrome do brilho. Eu quero brilhar, quero o meu espaço, eu quero colocar alguma coisa. Do ponto de vista individual do indivíduo, é impossível não se comunicar. Quer dizer, a comunicação ela não tem oposto. Quer dizer, mesmo quando eu não falo, eu estou comunicando uma mensagem muito nítida. E mesmo quando eu tenho 5 famílias ou 11 famílias comandando o cenário da comunicação, isto é uma mensagem muito nítida, que é a dificuldade de nós tolerarmos as diferenças. Porque aí facilita a vida de todo mundo, né? Eu sei o que a família A pensa, a rede B, a rede C, e fica muito mais fácil pasteurizar o que é passado. E, na verdade, isso não faz ninguém se desenvolver. Agora, a internet, o portal, as redes, os canais fechados, causam as redes sociais, causam um constrangimento e um impacto muito grande. E, às vezes, a arma da centralização da informação... Hoje eu li no estado de São Paulo, logo de manhã em São Paulo, que o Big Brother Rússia não deu certo, porque ninguém acredita que aquilo que está acontecendo na rede, na casa, na rede de televisão, seja verdade. Quanto menos poder econômico tiver os grupos de comunicação, mais fácil fica para o poder sufocar por meio de verbas publicitárias. Muito interessante mesmo. 2/3 da população brasileira tem acesso à informação através de televisão. Perfeito. 2/3 da população brasileira tem acesso 1/3 da população brasileira tem acesso aos aparelhos celulares, hoje smartphones, Outra coisa, 85 a 90% das emissoras de televisão dependem das verbas do governo. Todas, tá? Espaço eleitoral, programa eleitoral gratuito, não é gratuito. Não é. É pago e outras coisas, tá? Outro mais. Então, essa situação, o que acontece? Acontece a geração de um processo de pensamento único, que eu vou ser contrário ao estabelecimento do pensamento único, tá? Porque se a gente tem pensamento único, não é do governo, é da empresa ou é das organizações que estão fornecendo uma informação audiovisual para 2/3 da sociedade que não tem a oportunidade de ver uma posição contrária. Olá, Marco, tudo bem contigo? Oi, Caroline, prazer participar do programa. Prazer é nosso. Marco, eu quero saber, na verdade, e te questionar, por que é tão difícil estimular o debate sobre a democratização dos meios de comunicação? Eu acho que a principal dificuldade é, na verdade, de natureza econômica, né? Porque o ponto central do debate sobre a democratização do sistema brasileiro de comunicação passa pela regulação econômica da mídia, né? E a regulação econômica da mídia, esse debate mexe com alguns problemas que são constitutivos da atual estrutura da comunicação no país, como a constituição de grandes monopólios, a caracterização de propriedade cruzada de meios, infringindo pontos que estão já na nossa Constituição, na Constituição de 88. Né? Então, as empresas, as grandes empresas de comunicação e seus aliados políticos impõem uma resistência muito grande a esse debate, porque significa, na verdade, questionar o atual modelo econômico do sistema de comunicação no Brasil. Liberdade de expressão é aquilo que
cabe ao indivíduo. E liberdade de imprensa é aquilo que cabe às organizações constituídas para. Então, acho que, no meu entendimento, são dois caminhos, são duas situações onde há, em algum momento, a confusão entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Principalmente quando a imprensa está reunida em um único nome, em um ou em um único clã. lugar, em um único clã e tal. Este clã, internamente, tem a liberdade de expressão. A gente que viveu em redação do jornal, em rádio e televisão, no mercado privado, já tive jornal também. E o que há, na verdade, é um cruzamento, sim, conforme os interesses e as possibilidades, porque nós vivemos num regime de autocensura. Não existe censura externa, existe o cara querendo, jornalista querendo manter seu emprego. Sim. E a ordem da empresa é, vamos seguir este caminho. Então, ao contrário do que aconteceu durante a ditadura, quando se criaram alguns mecanismos para driblar a censura, alguns se submeteram completamente à autocensura, e aí é uma questão muito particular. Mas o interesse comercial de uma empresa sobre os interesses do jornalista, do indivíduo que trabalha com a informação, é um terror. E é um regime de concessão. Eu posso conceder, de repente, que o meu pensamento, que não está de acordo com a empresa, pode prejudicar a empresa, pode perder, via falta de financiamento, meus colegas vão perder emprego. Não é o meu emprego. É o contexto que nós estamos analisando. Se fala muito em imprensa. Imprensa se considera o cara que escreve, o cara que fala, o cara que dá opinião, mas e que deu o pessoal que dá sustentação para isso tudo? Que deu os câmeras, o pessoal que está lá em cima, o pessoal da gráfica no jornal. Quer dizer, nós estamos reduzindo, para mim isso é uma visão reducionista, tá? de tratar esta questão apenas no nível da atuação da imprensa. De quem aparece. De quem aparece. De quem aparece. Uma outra, não pode ser essa realidade. Só complementando, eu acredito que a gente está usando a imprensa para não usar mídia. Certo. Sim, sim. Então, Certo. seria uma generalização que o termo imprensa fica de melhor apreensão para o público. O pessoal entende melhor. Para o público, para a Mas o audiência. conceito é mais amplo. É um conceito mais amplo, em vez de trazer a mídia, que aí a gente vai trabalhar com o conceito atual e tal. Todo mundo está falando também, mas ninguém sabe o que é. Mas quando você fala imprensa, o cara sabe. Né? Esses dias eu participei de um debate sobre a questão do quarto. A imprensa é o quarto poder. A imprensa não é quarto poder porcaria nenhuma. O primeiro, o segundo e o terceiro poder vem do dinheiro. É quem financia. Então, todo esse debate é em cima de livre iniciativa e controle estatal. Temos realidades muito distintas. São Paulo e Rio de Janeiro, a professora é de São Paulo, são questões muito distintas. Essa pluralidade de opiniões, essa coragem que nós vemos em alguns jornalistas de São Paulo, Que às vezes do pagam Rio, caro. Às vezes pagam muito isso a gente caro. não vê em outros lugares. Eles pagam muito caro. Essa pluralidade, por exemplo, que tem... Você pode discordar da Folha de São Paulo, mas não dá para negar. Não dá O pra Vladimir negar. Safato, acho que é isso, né? Outras pessoas escrevem. Mas até a Folha de peça São Paulo, publicitária deles é exatamente isso. O Você Estadão, compra a que é favor, tanto um faz, jornal está liberal, na Folha. conservador. Agora, de fato, o Supremo Tribunal Federal, né, numa ação do Ministério Público Federal, considerou inconstitucional aquele decreto, né, da década de 60, Paulo, é isso? Que tornava obrigatório para o exercício da atividade jornalística ser portador do título acadêmico, né, de comunicação social com especialidade em jornalismo. Qual é a avaliação de vocês depois de passar desse período? Isso interferiu na liberdade de expressão, ampliou, de fato? Porque o argumento que o Supremo usou para declarar a inconstitucionalidade isso foi que tornar obrigatório portar um título será uma restrição à liberdade de expressão, que é uma discussão bastante delicada. Eu vou dizer pelo lado da academia, o Paulo também vai dizer pelo lado do mercado, que eu acredito que é bastante. Não teve impacto. Não teve impacto. Quem é bom, continua bom. Quem é bom, continua bom. Quem é ruim, ficou péssimo. Quem é ruim, continua péssimo. E eu tenho notícias, e o Paulo pode confirmar isso, que as empresas jornalísticas continuaram a contratar profissionais universitários.
O mercado consagrou essa... Não consagrou a mudança. Não consagrou o mercado manteve como até estava, porque né? o mercado, eu entendo que o mercado tem uma credibilidade a preservar. Sim. E O mercado reconhece que a academia impacta positivamente o jovem jornalista. Convidar vocês a assistir um material que é um documentário Levante Sua Voz, um documentário produzido em 2009 pelo coletivo Intervozes. Proteção pública. Ela é necessária porque o ar do território brasileiro, por onde vão passar as ondas eletromagnéticas, pertence a todos. Mas tem capacidade limitada, ou seja, não há espaço para todo mundo transmitir informação pelo ar. Sendo assim, para um ser humano transmitir informação a uma grande quantidade de pessoas, ele tem que ter, além de um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, uma concessão pública, que será concedida pelo Estado, ou não. Para ter direito a essa permissão, o dono da emissora tem que respeitar algumas exigências da lei, como não ser dono de mais de 5 canais de TV em todo o Brasil, limitar a quantidade de publicidade a 25% da sua programação e reservar pelo menos 5% do seu conteúdo para a programação jornalística. Acreditando que a propaganda é a alma do negócio, os Estados Unidos, assim como o Brasil, deram quase 100% dos canais de TV para emissoras privadas. O problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o oligopólio não tem limites. O dono de uma TV pode controlar também rádios, jornais e revistas. Em outros países, como a Inglaterra, Alemanha e França, mais de 40% dos canais de TV são de emissoras públicas, ou seja, que não visam o lucro. Olha, a democratização, ela precisa, como ficou bastante certo nessa mesa, que ela precisa ser discutida no seu conceito. Tá? E como Agora, discutir? Como discutir a partir dos instrumentos de participação dessa abertura. Um exemplo foi um dos caminhos é a conferência. Outro caminho são as organizações profissionais, a NJ, os sindicatos, Federação de Jornalistas, Federação de Psicólogos, de fonoaudiólogos, dos câmeras, dos trabalhadores, sabe? Então a gente precisa ampliar essa conversa. Fala final, o trabalho de casa é muito grande, o trabalho começa na comunicação com os filhos, com o cônjuge, com parentes e todos nós aqui, professores universitários ou que temos vida associativa, com os nossos membros, estimulando uma comunicação clara, aberta e principalmente ouvindo, porque ninguém quer ouvir, todos querem falar, né? Ótimo. Paulo? Eu só queria ponderar, até em relação ao final da outra colocação, feita pelo professor Álvaro, que ele está 100% correto. De fato, o mercado manteve a exigência do diploma. Tá? Eles dão preferência para isso, estão trabalhando isso. O que houve foi uma mudança de patamar de atendimento à demanda do jornalista. Porque as pessoas que dedicaram 15, 20 anos, 10 anos do seu trabalho, seu talento para uma empresa jornalística ou para alguém, de repente, de uma hora para outra, é substituído por alguém que está ainda na universidade, está fazendo, o curso é um estagiário, e aí quem ganha? Por que o mercado consagra isso? Sim. Porque o cara vai ganhar 700 pila e aí despede um que ganha 2, 3 mil reais. Ok. Acho que o objetivo, potencializar a liberdade de expressão, potencializar o acesso à informação, mas atenção, não podemos, a pretexto de combater os oligopólios privados, tornar a liberdade de expressão e o acesso à informação reféns do governo. Porque cairíamos de um lugar para o outro. Gente, muito obrigada pela participação. A gente sabe que essa discussão ainda precisa de outros programas. Importante lembrar que amanhã a Mara dá palestra Empreendedorismo, Comunicação e Sucesso. 11 de novembro, amanhã, às 8 horas da manhã até às 10, na SIC Caxias. Ok, gente, muito obrigada a você que nos acompanhou. Até mais. Obrigada, Carol. Você vê que os homens falaram mais do que mulheres. Acabou. Isso é uma raridade, né, professora? Há algo fora da ordem aí. Mas isso que eu acho que é o problema. A gente tem que democratizar, mas temos que cuidar. Para não cair, sairmos do problema. Porque o refém
informação.